Senhor, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu poder. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor nos tem ajudado a viver de maneira digna do seu Evangelho. E eu te peço, em nome de Jesus, que traz entendimento da sua palavra, tudo que nos foi falado aqui, tudo que foi ensinado, seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos. Amém, Senhor. Amém. Então Jesus subiu a um monte, começou a ensinar, tinha as multidões, e aí chegou perto dele os discípulos, e ele falou os 3 primeiros versículos aqui do sermão das bem-aventuranças, já é o versículo 3, 4 e 5 das bem-aventuranças, ou dos muito felizes, que bem-aventurados ou bem-aventuranças significa felicidade, certo? Bem-aventurados significa muito felizes, bem-aventurança significa felicidade, segundo o Evangelho. Jesus falou: bem-aventurados os pobres, ou os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, porque eles vão ser consolados, e bem-aventurados os mansos, porque os mansos eles vão herdar a terra. E aí Jesus, quando ele chega, então, agora ele começa a questionar a multidão. Lembra que eu falei que no primeiro e no segundo, a multidão ouve Jesus falando e bate palma. Nós somos pobres, nós choramos. Mas quando ele chega questionando, vocês são mansos? Ou ser manso vocês estão dispostos a não cobrar os direitos de vocês e a cobrar o direito pelo outro? Vocês estão dispostos a serem gentis, a se comprometerem com a dificuldade do outro mais com a de vocês mesmos? Jesus então está questionando isso para eles. E aí eu questiono vocês aqui, como é que Mateus está se sentindo em relação a isso? Porque Mateus é um cobrador de impostos. Ele queria riquezas, e ele está ouvindo agora Jesus pregando algo que está questionando exatamente aquilo que ele era. Uma pessoa rica, alguém que fazia coisas erradas para os outros. Mateus, antes de se tornar um discípulo, ele era o oposto disso aqui. Ele não era humilde, ele não era pobre de espírito, ele não era um dos que choravam, e ele não é manso. Mateus é o oposto disso. Então, eu vejo a importância aqui de Mateus, ele ter escrito esse sermão do monte de Jesus. E Mateus ele faz questão de colocar isso, porque isso deve ter causado um grande choque nele. Mateus deve ter ouvido esse sermão, e quando ele ouve, bem-aventurados ou muito felizes os pobres de espírito, isso deve ter causado em Mateus algo no coração dele, e ele disse: E ele vestiu a eu sou o carapuça. oposto. Sim, ele vestiu a carapuça. Esse Isso é o oposto do que eu sou. Quando Jesus fala, bem-aventurados que choram, Mateus via todo mundo chorando, vendo o povo judeu sofrendo pelos pesados impostos que Roma colocava sobre eles, e Mateus ali, além de cobrar os impostos, ainda cobrava mais para si mesmo. Então Mateus ele olha isso e ele deve ter sofrido muito com isso. Eu sou o oposto, eu não sou dos que choram, eu sou dos que roubam, eu sou dos que pegam o dinheiro do povo, apesar do sofrimento deles. E quando Jesus fala bem-aventurados mansos, Mateus é o oposto do que é manso. Mateus é alguém que pegava o dinheiro das pessoas, ele subjugava os seus irmãos judeus sem sentir nenhum mal por isso. Ele não cobrava pelos direitos dos outros. Ele estava interessado apenas em seu direito próprio. Desde que o mundo é um, Deus lá do passado, existiu os cambalaches de hoje. Sempre existiu. Não mudou. A maldade sempre existiu. A questão é, o discípulo é diferente. O discípulo não pode ser desses. O discípulo precisa ser o oposto de qualquer uma dessas tentativas de engano dos outros. O discípulo ele não pode ser alguém que concorda com isso. Ele precisa entender que ele precisa ser semelhante a Jesus. E aí no versículo 6, vem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Deixa eu abrir o
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ou como diz na outra versão aqui, muitos felizes. Felizes são as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é a justiça, a vontade de Deus é justa. E a coisa mais difícil de a gente entender é o que é justiça. Porque quando a gente pensa no direito das pessoas, todo mundo acha que tem direito. Todo mundo acha que deve ganhar alguma coisa. Todo mundo acha que pode e consegue alcançar algo através de ganhos de qualquer forma que seja. Ninguém quer dar o direito do outro. Mas quando nós falamos de justiça de Deus, essa é fácil. A justiça de Deus é para aqueles que são necessitados, para aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Então, para alguém participar da justiça de Deus, essa pessoa precisa ser espiritualmente pobre, precisa chorar, precisa ser manso para participar da justiça de Deus. E essa pessoa, mais do que participar da justiça de Deus, ela precisa ter fome e sede de justiça. Ter fome e sede. Jesus compara isso aqui com passar fome. Com sentir fome. A gente só sente fome. Não, a gente fala de um dia para o outro, eu estou com fome, porque ficou sem almoço. Mas uma fome realmente ela vem depois de muitos dias sem comida. A fome, quando a gente passa muitos dias sem comida, a gente começa a perceber que se a gente não comer, a gente vai morrer. E sentir fome e sede de justiça é sentir fome e sede de tal maneira que a gente pensa que se a gente não comer, não participar da mesa da justiça, a gente vai morrer. E o que significa manso? Eu falei semana passada, o manso é aquele que não se deixa levar pelos seus próprios direitos. O manso é alguém que enxerga o direito e a necessidade do outro. É isso que é o manso. O manso é alguém que vê a necessidade do outro e está disposto a suprir a necessidade do outro, mais do que a sua própria. O manso é alguém que não quer satisfazer as suas vontades, quer satisfazer a necessidade do outro. Isso é o manso. O manso é alguém gentil. O manso é alguém que está disposto a dar a sua vida pelo outro. E aí eu usei um exemplo aqui semana passada do cachorro. O cachorro a gente diz que é manso quando ele é da gente. Mas mesmo o cachorro da gente é manso com a gente, mas se alguém vem ali atacar a gente, o cachorro está disposto a defender. Esse é um exemplo que eu usei de mansidão. E agora, as pessoas que são justas, ou melhor, que têm fome e sede de justiça, são aquelas pessoas que estão dispostas a passar a necessidade para satisfazer a vontade de Deus. Para satisfazer a vontade de Deus no outro. Olha aí, bem-aventurados ou felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Não há nada que eu queira mais do que fazer a vontade de Deus. Será que a gente já chegou nesse ponto de dizer não há nada que eu queira mais do que fazer a vontade de Deus? E o que é fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus é buscar satisfazer a necessidade do outro, de quem está necessitado, ir atrás dos necessitados. Eu falei aqui para vocês de que é alguém que se envolve com as missões. Com as missões, o que são as missões? Dar pão para o necessitado, educar o necessitado, ensinar o necessitado, falar das verdades de Deus, cuidar da saúde do outro, cuidar da terra. Isso aqui envolve as missões. As missões se preocupam com o que é preciso fazer pelo outro. Quando as crianças estão necessitadas, a gente vai lá e ajuda. Quando a terra está sendo destruída, a gente vai lá e ajuda a estruturar a terra. Quando as pessoas estão passando por problema de saúde, a gente ajuda. A gente está disposto a acolher. Então isso tem a ver com a justiça de Deus. Enxergar a necessidade do outro e querer fazer isso mais do que tudo. Então, felizes são quem tem fome e sede de justiça. Dói não na nossa barriga, mas no nosso coração. Eu sinto vontade tanto de fazer isso, se eu não fizer, eu vou morrer. Eu preciso tanto fazer isso que
Se eu não fizer, eu vou me sentir muito mal, porque eu sei que eu não fiz a vontade de Deus. Paulo, ele fala assim, que ele não era... ai de mim se não pregar o Evangelho. E aí a gente pensa, ai de Paulo, porque Deus ia trazer um castigo para ele. Não. Ai de mim, porque se eu não fizer isso, eu não vou estar em paz. Eu não consigo me sentir bem em ver o outro passando esse mal e eu não ir lá pregar o Evangelho, eu não satisfazer a vontade de Deus. E aí, depois no versículo 7, no versículo 6 ainda, diz assim: Pois Deus deixará essas pessoas que têm fome e sede de justiça, completamente satisfeitas. Quem tem fome e sede de justiça, da justiça de Deus, vai ser completamente satisfeito por Deus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se a gente tem fome e sede de justiça e acha que não pode fazer alguma coisa, Deus é que nos capacita. Deus é que nos enche. Deus é que nos faz estar cheios para satisfazer a vontade dele. Mas eu não sei como servir a necessidade da saúde de alguém. Mas eu não sei como servir a fome de alguém. Mas eu não sei como eu posso ajudar alguém. Mas se a gente vai lá e procura fazer, Deus nos enche, Deus nos farta, Deus nos sacia essa fome, Deus nos satisfaz dessa fome. A gente fica cheio de Deus. E eu digo mais, que a gente tem que estar cheio de Deus e cheio do outro. A gente tem que estar cheio da vontade de Deus e cheio de amor pelo outro. Tem que estar cheio dessa fome de justiça de Deus, dessa sede de justiça de Deus. E tem que estar cheio de dar isso ao outro. Eu tenho muita vontade de fazer isso. A gente não começa com o mínimo. Começa com 1, com 2, com 3, com 4. Começa com o que tem. E a gente precisa começar com o pouco, porque Jesus diz, e aí hoje em dia a interpretação desse texto ela é controversa, porque as pessoas pegam ela e entendem errado. Quem é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E eu já vi quantas vezes esse texto é interpretado pelas pessoas nas igrejas como sendo dinheiro. Ser fiel no pouco, oferte um pouco, dê um pouco, dizime o que você tem, e Deus vai te colocar sobre o muito. E não é. O contexto lá não está falando disso. O contexto está falando sobre a disposição do coração de satisfazer a vontade de Deus. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Está falando sobre o serviço que a gente pode fazer. Se a gente começar com um pouco, qualquer pouco, para satisfazer essa fome de sede de justiça em Deus, Deus coloca a gente sobre o muito. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quem tem fome e sede de justiça vão ser completamente, não é parcialmente não, completamente satisfeitos. Quanto mais a gente é cheio de Deus, mais a gente quer se encher de Deus. E encher de Deus não é diferente do que as igrejas muitas pregam também. Ser cheio de Deus não é falar em outras línguas, não é orar 10 horas por dia. Ser cheio de Deus é querer fazer o que Jesus fazia. Mas é errado falar em línguas? Não. É errado eu orar 10 horas por dia? Não. Mas nenhuma dessas duas coisas edifica o corpo, edifica o outro. Pelo menos não fala nada na Bíblia. Eu nunca vi na Bíblia falando que ele falou isso. Não tem nada que fala que ele falou. Mas essas coisas em si não são a justiça de Deus. Se eu orar 10 horas por dia e não fazer a justiça de Deus, ou não tiver fome da justiça de Deus,
e ser cheio, ser saciado por Deus nessa fome e sede de justiça, não adianta nada. Porque a oração por mim não resolve. A oração pelo outro não ajuda parte. Lutero disse: ore como se Deus pudesse resolver tudo. Faça como se nenhuma oração adiantasse de nada. A oração sozinha não pode fazer nada se a gente não tomar uma disposição de fazer, de ter fome e sede da justiça de Deus e começar a fazer a vontade de Deus. Tipo assim, vamos supor, você tá doente aqui, aí eu peço, eu vou lá, aí eu chego aqui, você tá sem o remédio que você precisa, sem a comida, você tá jogado ali numa cama, não tem ninguém por você, aí eu tenho que faço uma oração, vou embora, aquilo ali não resolveu nada, não foi? Nadinha. Tiago fala. Isso aí, eu sempre muita falo, gente tem que fazer algo a mais, levar a comida, levar a oração, levar o remédio, né? O que precisar, não é? alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. É. A gente tem que ter fome e sede de justiça. E o que é a justiça? Fazer a vontade de Deus pelo outro. A oração é uma ótima coisa para se fazer. Mas ela por si não resolve nada. A gente tem que orar e fazer. E fazer segundo a vontade de Deus. Amar sempre é a vontade de Deus. Alguém disse, Agostinho, Santo Agostinho disse: ama e faz o que quiser. Porque quando a gente faz alguma coisa no amor, a gente sempre faz o que é necessário. A fome e a sede de justiça, ou a fome e a sede de fazer a vontade de Deus, ela é amável, ela ama. Quando a gente faz qualquer coisa pelo outro de bem, a gente está amando. E a gente está exercendo a justiça de Deus. E aí diz que a gente é completamente ou plenamente satisfeito. Principalmente aquele amigo, aquela pessoa ainda é o inimigo, né? Principalmente. É igual. Quem de nós aqui a está... amiga É igual o ditado. É melhor dar do que receber. Sim, está na Bíblia isso. Servir, A melhor coisa é dar do que receber. E quem aqui está cheio da presença, da justiça? Quem que se sente satisfeito da justiça de Deus? Eu não sei vocês, mas eu não me sinto satisfeito ainda não. Eu não me sinto satisfeito. Falta de amor. Eu não me sinto Eu sei que plenamente eu não faço, saciado. Eu não faço nem 10% do que eu preciso fazer. Tem muita gente precisando de ajuda. Versículo 7. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Em outra versão diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? A misericórdia é participar do sofrimento do outro. Se a justiça é algo que a gente sente para fazer o bem, a misericórdia é algo que a gente sente para participar do sofrimento, da necessidade. Não, é algo também que a gente sente no coração, aquilo que o outro está passando. Então, eu vejo a necessidade do outro, vou lá suprir a necessidade e eu participo com ele da necessidade dele. Bem-aventurados os misericordiosos, ou bem-aventurado que tem misericórdia do outro. Quem sente no seu coração a dor do outro. Então, veja só, Deus está falando para as multidões que eles têm que ser pobres de espírito, que eles têm que chorar, que eles têm que ser mansos. E ele continua agora dando choque nela, dando aquele choque nas multidões. Porque ele falou: vocês são pobres, a multidão diz: somos. Vocês choram, nós choramos, mas vocês são mansos. Agora, vocês têm fome e sede de justiça de Deus, da justiça de Deus. Vocês têm misericórdia pelo outro, quer dizer, vocês participam do sofrimento, da dor do outro. A multidão poderia talvez até dizer que sim, mas a prova de que a multidão não participava do sofrimento de Jesus é a própria crucificação de Jesus.
Quando Jesus foi ser crucificado, ele estava ali carregando a cruz, apanhando. Depois foi pregado na cruz e a multidão toda gritando: crucificam, crucificam. A multidão não participava do sofrimento de Jesus. Quem participava do sofrimento de Jesus era Maria, a mãe dele, os discípulos, alguns deles estavam ali junto, próximo ali, sofrendo o que Jesus também estava sofrendo, mas todos com medo. Mas a misericórdia de Jesus ultrapassou o coração dos discípulos depois disso, porque os discípulos tiveram capacidade de ser perseguidos como Jesus foi e serem mortos como Jesus morreu. Eles eles sentiram misericórdia de Jesus. Mas mais ainda, a gente precisa sentir misericórdia do outro. E sentir misericórdia do outro é participar da necessidade do outro, é participar daquilo que o outro está sofrendo. Isso precisa de haver conhecimento. Um exemplo de misericórdia do outro é o samaritano. Porque a gente lê a Bíblia e o samaritano a gente só vê uma parte. Não existe um contexto, porque o samaritano ele vê o homem ali caído. O bom samaritano ele vê o homem caído, machucado. Ele vai lá, a Bíblia diz que ele pegou ele, pensou os machucados, ele passou remédio, limpou, passou remédio, colocou ele em cima do cavalo, da montaria dele, levou ele até um lugar e deixou ele lá. Misericórdia, ele participou do sofrimento, ele viu a necessidade. E a gente não tem uma parte que a gente não vê, que ele também pode ter conhecido aquele homem que estava ali. Ele deve ter conversado com ele, visto, entendido de onde ele era, quem ele era. É como alguns missionários vão lá para a África e tiram um monte de fotos, fazendo coisa boa, fica lá 15 dias e depois volta para o Brasil e não fez nada, porque não conheceu aquele povo. Não conheceu. Não conhece a necessidade. Alguém faz uma festa para as crianças de rua. Faz uma festa do Dia das Crianças para as crianças de rua. Dá um monte de brinquedo para a criança de rua. Mas não pergunta para saber como elas estão, como é que elas vivem, o que elas passam, qual é a dor delas, como é que estão os pais delas. É alguém que vai na escola para ajudar, dá uma palestra numa escola e não passa a conhecer a necessidade dos alunos. Misericórdia é necessário haver conhecimento da dor do outro. A gente só sofre a dor do outro quando a gente conhece a dor do outro. Misericórdia é isso. Os misericordiosos são aqueles que sentem a necessidade e a dor do outro, porque tiveram conhecimento dela. E bem-aventurados misericordiosos, porque Deus terá misericórdia deles. A única forma de Deus ter misericórdia de conhecer a mim e conhecer o meu sofrimento é se eu tiver misericórdia do outro. Por isso que diz a Bíblia, e lá em Mateus 7, 21, quando se aproximaram de Jesus, disseram: Senhor, nós queremos entrar para a salvação eterna. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Quando eu tive fome, quando eu tive sede, quando eu tive nu, quando eu tive necessidades, quando eu tive preso, quando eu tive enfermo, vocês não fizeram nada por mim. E eles vão dizer: quando, Senhor, nós te vimos dessa forma e não fizemos nada? Ele vai dizer: toda vez que não fizestes isso para o meu pequenino. E aí quando ele vai dizer depois daqueles que fizeram. E ele vai chegar e dizer assim: vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo celestial. Porque eu vos conheci e vocês me conheceram. A gente só vai entrando na vida eterna, no gozo celestial, aquele que é conhecido por Deus. Ou seja, aquele de quem Deus teve misericórdia. E só tem isso quem tem misericórdia, quem conhece a necessidade
a dor do outro. Será que a gente é misericordioso? Eu fico imaginando a multidão olhando para Jesus, todo mundo seguindo Jesus, cada um querendo uma coisa. Ah, eu quero ser curado disso, eu quero ser curado daquilo, eu quero receber uma bênção disso, porque eu tenho uma conta para pagar, é porque meu emprego está ruim. E aí Jesus agora fala para aquela multidão: vocês têm misericórdia uns dos outros que estão aqui? Eu fico imaginando aquela multidão um olhando para o outro e pensando: será que eu tenho misericórdia desse que está aí? Esse discurso causava um mal-estar nas pessoas. As pessoas se sentiam mal com esse discurso de Jesus, porque elas viam tanto que elas não tinham nada do que Jesus estava dizendo. Jesus estava lhe ensinando e elas não tinham aquilo. Eu fico imaginando os discípulos, Mateus olhando e dizendo: caramba, eu sou um cobrador de impostos, agora que eu larguei isso tudo, estou seguindo Jesus e eu não tenho misericórdia de ninguém. Eu quero é cobrar mais e mais das pessoas. Eu não sinto a dor do meu povo, eu não sinto a dor do necessitado, eu não conheço ninguém, eu não estou nem aí com ninguém. E Mateus teve que escrever isso aqui depois. Aí no versículo 8 diz: felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes ou bem-aventurados os puros de coração. E o que é puro? Puro não é quem não comete pecado. Puro é quem busca a santificação. Lá em Hebreus diz que sem a paz, buscai, pois, a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação é ser separado do pecado. Não é que não comete pecado, é que está separado. Separado é que tem uma mentalidade diferente para se afastar do pecado, de pecar, daquilo que não agrada a Deus. O puro de coração é aquele que foi limpo por Deus. Aquele que foi limpo para fazer a vontade de Deus. Bem-aventurados ou muito felizes os puros de coração. O coração é aquilo que está funcionando ali dentro de nós. É interno e funciona. E nos ajuda a estar vivos. Na verdade, se tirar o coração, a gente morre na hora. Ninguém vive sem coração. Bem-aventurado puro de coração, ou aquele que tem uma pureza que funciona, ativa, que dá vida. É aquele que tem o conhecimento de fazer aquilo que agrada a Deus, que é a santificação. Buscai, pois, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação é a separação daquilo que é mal, daquilo que desagrada a Deus. De coisas básicas, da fofoca, da mentira, do engano, da luxúria, da lascívia, de tudo aquilo que desagrada a Deus. Da obra da carne, que Paulo fala em Gálatas capítulo 5. Toda obra da carne é mentira, teimas, maledicência, tudo isso. Tudo isso que faz com que o nosso coração queira se satisfazer por meio da nossa carnalidade. Então, buscai, ou sejam felizes, ou muito felizes, bem-aventurados que são puros de coração. Eu fico imaginando a multidão ali. Será que a multidão ali era pura de coração? Eu fico olhando os discípulos, batendo a mão na cabeça e falando: caramba, o coração é sujo. Aquilo que dá vida em mim aquilo que dá vida em mim é aquilo que desagrada a Deus. Eu busco, às vezes, me agradar, mesmo de coisas que desagradam a Deus. Vocês entendem isso? Que às vezes a gente busca nos agradar de maneira que desagrada a Deus. E a gente não tem, às vezes, temor nenhum por isso.
Mas se a gente está fazendo isso, a gente então não é muito feliz ainda. A gente não está buscando a felicidade. Felicidade é ser puro de coração. Ser puro de coração é dar fruto. Fruto que agrada a Deus, fruto de alegria, de paz, de benignidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio, justiça. Fruto que satisfaz a Deus. Porque é através de ser feliz dessa maneira que a gente vai o quê? Ver a Deus. Pois elas verão a Deus. Somente quem é muito feliz, porque é puro de coração, vai ver Deus. Vejam isso, ver a Deus. Que olho que vê a Deus? Quem vê a Deus? A Bíblia diz que ninguém jamais viu Deus. Mas quem for puro de coração vai ver Deus. Você vai ver Ele em Jesus Cristo, glorificado. Eu não sei, talvez seja isso que está dizendo aqui. Mas o fato é, somente quem viver a santificação, a pureza de coração, vai ver a Deus. Então a recompensa agora é muito maior do que tudo. É maior do que a terra, maior do que o reino do céu, maior do que ser consolado, maior do que ser saciado. A recompensa é ver Deus. A recompensa é a presença de Deus. E a presença mais próxima possível, porque a gente é capaz de ver, de enxergar, de perceber Deus em toda a sua presença. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. E Jesus coloca aqui no futuro, verão. Porque não era ele imediatamente, não é algo para hoje, é algo para o futuro. É algo que a gente ainda vai receber. A gente vai ainda ver Deus. Se a gente viver a pureza de coração, viver a santificação, viver o perdão, viver o caminho da satisfação a Deus por meio da nossa vida. E aí diz no versículo 9: felizes as pessoas que trabalham pela paz. Ou como diz a outra versão, felizes os pacificadores. Que significa feliz é quem faz a paz. A paz, Jesus falou que a paz não é a desse mundo. Em outro lugar ele diz que ele dava a paz dele não como o mundo a dá, mas como Deus a dá. A paz do mundo é circunstancial. A paz do mundo depende da gente estar bem. Se a gente está bem, a gente está em paz. A paz de Deus, ela não depende da circunstância. Ela depende da presença de Deus. Eu preguei o Salmo 23 essa semana na internet. E uma coisa que eu gosto de Davi é quando Davi fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente pega o nada me faltará como a gente vai receber alguma coisa. A gente pega e fala assim: nada me faltará, eu vou receber a promessa de Deus. Deus tem promessa para mim. Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Isso é uma ilusão? Sim, é uma ilusão, porque não é isso que o texto está dizendo. Nada falta mesmo não falta a doença. Não, mas não é isso também não. Mas não é isso também não. O texto está dizendo não é isso. O texto está dizendo que quem tem Deus não falta nada. É isso que o texto está dizendo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem tem Deus não tem falta de nada. É isso que o texto está dizendo. Bem simples assim. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu. Nada me falta. O texto é tão claro. E as pessoas complicam. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou como diz Jesus na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso. O Pai é nosso. O Senhor é meu. Nada me falta. Jesus diz: Pai nosso que estás no céu. E depois ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão é hoje. Nada. Não tem falta de nada. Se eu tenho Deus, falta comida, falta bebida, falta saúde, falta tudo. Mas se eu tenho Deus, eu não tenho falta de nada. Falta, às vezes, até sanidade. Porque Isaías diz assim que nem um louco erraria o caminho.
Nem o louco erraria o caminho de Deus. Crente, né? Sim, Deus. E isso quer dizer que Deus tira a loucura? Não. A pessoa pode continuar sendo louca e estar no caminho de Deus. A pessoa pode estar morando debaixo da ponte e estar no caminho de Deus. A pessoa pode estar sofrendo em cima de uma cama com câncer e estar no caminho de Deus. Nada me faltará, porque é o Senhor que não me falta. E aí diz aqui que a paz, bem-aventurados pacificadores, os que promovem a paz. Quem promove a paz? Essa paz de Deus. No meio de todo sofrimento, ele está disposto a promover a paz. Ele está disposto a levar essa paz de Deus. Mais do que encontrar alguém e dizer paz do Senhor, é encontrar alguém no meio de toda uma tribulação e ser capaz de ser paz na vida daquela pessoa. É capaz de ser paz para alguém, mesmo que a sua própria vida não esteja bem. É capaz de ser paz para o outro através da palavra de Deus, através da graça de Deus, através do serviço ao outro, através do silêncio. Muitas vezes a paz que a gente precisa levar para o outro é o silêncio. O silêncio. Ficar calado é também uma maneira de levar paz, ser pacificador. Talvez o outro não precise de muita palavra, o outro precise de presença. Precisa de gente que fique calado. Não sejamos como os amigos de Jó no final. Os amigos de Jó fizeram a coisa certa no começo. Chegaram lá diante de Jó e ficou lá calado muitos dias. Calados. E Jó precisava daquilo. Mas quando eles começam a falar, eles falam um monte de besteira. Eles levaram paz e depois fizeram uma turbulência. Bem-aventurados os que trabalham pela paz, a paz de Deus. Paulo fala que a paz de Deus excede todo entendimento. A paz de Deus que excede todo entendimento. A paz que, porque ela não tem a ver com circunstâncias. Alguém olha e fala, como é que você está em paz? E não é... Tem gente que fala assim que aquela pessoa tranquila, que não está nem com nada, está em paz. Nem sempre. Isso talvez é só uma característica de personalidade. Tem gente que às vezes está correndo para todo lado, mas está em paz. Ele está correndo ajudando o outro. E ele está em paz. E ele está levando paz, ele está sendo pacificador. Ele está fazendo com que a paz de Deus chegue a alguém. Eu já pensei que quando eu era tranquilo eu estava em paz. Mas hoje eu sei que a paz de Deus excede tudo isso. Não adianta nada fazer também o próximo e querer se engrandecer e sair contando para todo mundo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz outro. Não adianta nada, né? A Bíblia diz, ai, com uma mão esconder a outra, né? Isso aí ainda eu vou explicar isso aqui, porque Deus está falando, não é de não contar para o outro, é de esconder da gente mesmo. É, a gente tem que esquecer que deu pra... Não, mas não é de não contar, é de esconder da gente. Eu ainda vou falar disso aqui uma hora. Mas a paz de Deus, será que a gente está trabalhando a paz de Deus? Será que a gente está sendo agente de paz para aqueles que estão sem paz? Será que a gente está ajudando aqueles que estão sem paz? Será que a gente está influenciando com a paz de Deus que está na gente? Como eu disse, eu teve uma época que eu pensava que ter paz, que eu era uma pessoa que tinha muita paz. Mas quando Deus mexeu com tudo comigo, eu descobri que eu não tinha tanta paz assim. E depois eu aprendi a ter paz no meio disso. Mesmo quando minha cabeça está pensando coisa ruim, eu continuo sentindo a paz de Deus aí. Mesmo quando a minha cabeça não está pensando nada de bom, eu continuo tendo a paz de Deus. Porque a paz de Deus não depende das circunstâncias. A paz de Deus não depende da química do meu corpo. A paz de Deus não depende se eu sou são ou se eu sou louco. A paz de Deus não depende de se eu estou me sentindo bem ou não. A paz de Deus é maior do que tudo isso. Às vezes eu não estou nada bem. Não estou sentindo nem um pouquinho bem. Meu corpo está todo doendo, tudo está doendo. E mesmo assim eu sinto a paz de Deus dentro de mim. Porque eu preciso levar essa paz para outros também. Para as pessoas entenderem e viverem isso.
E aí diz aqui, pois Deus tratará como seus filhos. Jesus foi chamado de o príncipe da paz. O príncipe é o principal, aquele de quem a paz procede. É dele que vem a nossa paz e é dele que nós temos que levar a paz para o outro. E é por isso que Deus nos tratará, quem é pacificador, de filhos de Deus. Porque Deus nos dá a sua paz. Deus nos transmite a sua paz. E aí nós somos tratados como filhos. Eu fico imaginando a multidão toda ali, a mesma multidão que depois vai gritar crucifica, crucifica. Nada de paz. A multidão queria que Jesus morresse. E aí no versículo 10, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dela. E aí a gente olha aqui uma coisa muito importante. Quem é que Deus falou que o reino dos céus é dela também? Não, os pobres de espírito. Jesus volta agora lá no primeiro versículo. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Jesus na primeira bem-aventurança ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é delas, porque elas receberão o reino dos céus. E agora Jesus volta aqui no último ponto da bem-aventurança, no penúltimo ponto, dizendo, felizes as pessoas que sofrem perseguições. Jesus agora está subindo o nível da conversa. Não é só ser pobre, não é só chorar, não é só ser manso, não é só buscar ter fome e sede de justiça, não é só ser pacificador, não é só ser misericordioso. Tem que ser perseguido porque quer fazer a vontade de Deus. Tem que ser perseguido por ser pobre de espírito, tem que ser perseguido porque chora pela vontade de Deus, tem que ser perseguido por ser manso, tem que ser perseguido porque é misericordioso com o outro, tem que ser perseguido porque é pacificador, porque quer transmitir a paz de Deus, tem que ser perseguido por querer fazer a vontade de Deus, tem que ser perseguido. E ser perseguido não é porque o diabo está me perseguindo, porque eu estou com uma doença. Não, é ser perseguido realmente por gente. É ser perseguido por gente. É ser perseguido pelo sistema. Porque a gente está na contramão do sistema. É uma coisa contra a cultura, contra aquilo que o comum está pregando. Paulo fala, não vos conformeis a este século, ou não tome a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente é perseguido quando a gente tem uma mente diferente. E aí a gente começa a ser perseguido, às vezes até pelos de dentro. A gente é de uma igreja, a igreja nos persegue, porque a gente prega isso com amor. Não é porque a gente afronta só, mas é porque a gente prega esse amor, porque a gente vive esse amor, porque a gente ensina esse amor. Bem-aventurados ou felizes ou muito felizes são as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus. Não é qualquer perseguição. É por fazer a vontade de Deus. É quando você se levanta como o manso em favor de alguém. E todo mundo fala, por que você está a favor dessa pessoa? Você está sendo manso. Todo mundo se levanta contra você. Felizes as pessoas que sofrem perseguições. Não é só perseguir, é sofrer a perseguição. É sentir a perseguição por fazer a vontade de Deus. Eu sou perseguido porque eu voto em tal partido político. Não é disso. Eu sou perseguido porque eu voto no político A, porque eu voto no político B. Não é isso. É ser perseguido porque faz a vontade de Deus. É ser perseguido por causa de tudo isso que Jesus vem falando até agora. É ser perseguido porque é discípulo de Jesus. É ser perseguido porque é pacificador.
E aí, pois o reino dos céus é dela. Quem é perseguido por causa da justiça alcança o reino dos céus. Alcança o domínio de Deus. Alcança a plena vontade de Deus. Quem é perseguido por causa do reino de Deus é filho do reino de Deus. Vive o reino de Deus. Tem um novo caráter do reino de Deus. É puro de coração. Amém? Semana que vem a gente continua então. Vamos orar mais uma vez. E aí a gente participa da ceia. Senhor, obrigado por este momento, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque o Senhor nos tem ajudado e abençoado. Obrigado por essa palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha penetrar o coração e a mente de cada um de nós que estamos aqui. Nos ajude a não esquecer ela. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a não deixar de lado esses ensinamentos, que nós viemos colocá-los em prática para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos e te adoramos. Amém, Senhor, e amém.